Olha, a inteligência artificial não é mais uma promessa para o futuro, né? Ela já está aqui. E com força total. Pensa só neste número. Em 2025, quase 80% das organizações do mundo todo já usam IA em alguma função. Em 2023, era um pouco mais de 50%. É um salto, assim, gigantesco. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. Com base em uma série de análises e relatórios, a gente quer ir além do hype para entender como a IA está sendo de fato industrializada. A grande pergunta que fica é: a IA é uma ferramenta que a gente vai controlar ou uma força que vai controlar a gente? Essa pergunta é o centro de tudo. E a primeira pista está numa expressão que as fontes usam muito: industrialização cognitiva. A gente saiu da fase de experimento, sabe? Do laboratório, e foi para a linha de montagem. A IA está deixando de ser uma ferramenta que você usa para uma tarefa específica para se tornar uma infraestrutura, tipo a eletricidade, a internet. Ela simplesmente está lá. Entendi. É como se antes a IA fosse, sei lá, um gerador que você ligava para uma tarefa. E agora virou a rede elétrica da empresa, sempre ligada, alimentando tudo e você nem pensa mais nisso, só usa. Exatamente essa analogia. Só que essa rede elétrica, ela não está chegando para todo mundo igual. E aqui está o dado que eu acho mais chocante. Existe uma elite que as fontes chamam de MTech Accelerators, que já está tendo ganhos de produtividade 4,8 vezes maiores que a média. Uau, peraí, quase 5 vezes mais. Isso não é uma melhoria, isso é um outro jogo. Então a gente não está falando de uma onda que levanta todos os barcos. A gente está falando de uma onda que está criando iates de luxo e deixando o resto para trás. Precisamente. É um abismo de produtividade se formando em tempo real. E para entender como a gente chegou até aqui, precisamos olhar para o motor da máquina. A IA moderna tem 3 pilares: dados, algoritmos e poder computacional. É um tripé. Se tirar um, tudo desmorona. E a parte dos dados é curiosa. A coleta, a limpeza, garantir que eles não são enviesados, isso pode consumir até 80% do tempo de um projeto de IA. 80%? Nossa, é quase todo o trabalho, então. O trabalho invisível. Totalmente. É o trabalho braçal da era digital. E o poder computacional é o que dá a força bruta para processar essa montanha de dados. Certo, é o que faz a mágica acontecer. Exato. E o hardware evoluiu de um jeito impressionante. Primeiro a gente teve as GPUs, as placas de vídeo, né? Ótimas para cálculos em paralelo. Depois, o Google veio com as TPUs, um hardware feito sob medida para as redes neurais deles. Mas a nova fronteira, o que está realmente começando a mudar o jogo agora, é a computação neuromórfica. Ok, computação neuromórfica. Esse é um daqueles termos que soam como ficção científica pura. O que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer construir um chip que imita a arquitetura do cérebro humano. Em vez de ter a memória aqui e o processamento lá, como num computador normal, chips como o North Pole da IBM juntam as duas coisas. Eles funcionam por pulsos, picos de energia, assim como os nossos neurônios. E o resultado é uma eficiência energética absurda. Para tarefas tipo reconhecer uma imagem, eles podem ser até 25 vezes mais eficientes. Então, meu cérebro é mais eficiente que meu laptop. Isso eu já suspeitava. Exato. E a ideia é fazer seu laptop pensar um pouco mais como você, pelo menos no gasto de energia. É uma mudança de paradigma. Ok, o hardware está ficando mais inteligente, mais parecido com o nosso cérebro. Mas e o software? Como esses sistemas aprendem? É aí que entram as arquiteturas, e parece que uma de 2017 virou a chave de tudo. Virou a chave, destrancou a porta e abriu a avenida inteira. A gente está falando da arquitetura Transformer, apresentada num artigo com um nome quase poético: Attention is all you need. A grande sacada ali foi o mecanismo de atenção. Modelos antigos liam uma frase palavra por palavra em sequência. O Transformer não. Ele olha a frase inteira de uma vez e consegue, pesar a importância de cada palavra em relação a todas as outras. Aham. Ele entende o contexto de forma mais profunda. Muito mais profunda. É por isso que o GPT-4 e outros são tão bons em manter uma conversa coerente, em captar nuances. Fascinante. Sua capacidade de
prestar atenção a tudo ao mesmo tempo, mas o que me deixou chocada nas fontes foi ver que o impacto disso vai muito, muito além de criar chatbots melhores. Tem uma conexão direta entre essa arquitetura de linguagem e uma revolução na biologia, o AlphaFold 3. Como que uma arquitetura para entender a linguagem ajuda a descobrir remédios? Parece um pulo gigante. Qual é a conexão? A conexão é que, num nível fundamental, a biologia também é uma linguagem. A sequência de aminoácidos numa proteína é como uma frase, sabe? O AlphaFold 3 usa os mesmos princípios do Transformer para ler essa frase e prever com uma precisão, assim, assustadora, como a proteína vai se dobrar no espaço 3D e interagir com outras moléculas como DNA e RNA. E esse era o problema do enovelamento de proteínas que os cientistas tentavam resolver há uns 50 anos, certo? Exatamente. Era um dos santos graais da biologia. E o AlphaFold 3 não só resolveu, como fez isso com uma precisão 50% maior que qualquer método anterior. Isso muda tudo na medicina. Imagina poder simular num computador como um novo remédio vai interagir com uma proteína de uma doença, antes mesmo de ir para o laboratório. A descoberta de fármacos que levava anos, agora pode levar meses. É uma revolução acontecendo debaixo dos nossos narizes. Certo, então a IA já está na ciência de ponta. Mas vamos trazer para o nosso dia a dia. Na prática, onde mais essa transformação está acontecendo? Em todo lugar. Na saúde, além disso, algoritmos em hospitais já prevêem taxas de mortalidade em emergências com mais precisão que médicos. E robôs cirúrgicos, guiados por IA, fazem procedimentos com uma precisão que a mão humana simplesmente não consegue. E no mundo das finanças? É a linha de frente contra a fraude. Sistemas de IA monitoram trilhões de transações em tempo real. Eles aprendem o seu padrão de comportamento. Se algo foge do normal, a transação é bloqueada em milissegundos. No setor público, a IA gerencia as cidades inteligentes. Otimiza semáforos para diminuir o trânsito, prevê enchentes com horas de antecedência. Uma das fontes descreve a IA como o motor a vapor da era digital. A imagem é forte, mas me lembra que o motor a vapor também causou uma disrupção social imensa, o que nos leva ao grande dilema. Essa produtividade toda vem a que custo? Essa é a pergunta de $1 trilhão. É uma faca de dois gumes, sem dúvida. O lado positivo é claro. Dados mostram que funcionários que usam IA generativa concluem tarefas até 50% mais rápido. E sim, novas profissões estão surgindo. O engenheiro de prompt, que é um especialista em conversar com a IA, ou o auditor de ética algorítmica. Sim, mas vamos combinar. Essa ideia de novas profissões não parece um pouco otimista demais? Quer dizer, quantos auditores de ética a gente realmente precisa para compensar milhões de postos administrativos, de telemarketing que podem simplesmente desaparecer? Essa é a crítica e a preocupação central. O otimismo tem que ser temperado com realismo. O deslocamento de empregos é real, é inevitável. A estimativa da Goldman Sachs, citada nos materiais, é que algo entre 6% e 7% da força de trabalho em economias avançadas pode ter seu posto automatizado. E as funções mais vulneráveis são exatamente essas, as que envolvem tarefas cognitivas repetitivas. E além do emprego, tem outros riscos que me parecem ainda mais difíceis de controlar. A capacidade de criar deepfakes para espalhar desinformação em massa. Isso é uma ameaça direta à democracia. Sem dúvida. É a industrialização da mentira. E tem um outro risco, mais sutil, que as fontes chamam de erosão de habilidades humanas críticas. Se a IA pode escrever, analisar, programar, até criar arte por nós, a gente corre o risco de desaprender a fazer essas coisas, de virar meros operadores de máquinas. Essa discussão sobre poder e controle, claro, escala para a geopolítica. Liderança em IA hoje é sinônimo de poder global no século XXI. Como essa disputa está se desenhando? Ela está se desenhando em torno do que a gente pode chamar de um triângulo regulatório global, com 3 vértices bem claros.
Estados Unidos, China e União Europeia. Os Estados Unidos apostam na inovação liderada pelo mercado, pelo setor privado. A ideia é regular o mínimo possível para não frear as empresas. O Vale do Silício solto para inovar, basicamente. Exato. Já a China tem um modelo de controle estatal centralizado. A IA é uma ferramenta para a segurança nacional e para manter a harmonia social. O governo controla os dados, dita as regras. É o oposto do modelo americano. E a União Europeia fica no meio, tentando uma terceira via. Exatamente. A abordagem europeia com o EU AI Act é baseada em risco. Aplicações de risco inaceitável, como crédito social, são proibidas. Aplicações de alto risco, como em recrutamento, precisam seguir regras rígidas de transparência e supervisão humana. O foco deles é proteger os direitos do cidadão. E na prática, o que isso significa? Que um aplicativo de IA feito na Europa pode não ser permitido na China. Isso pode fragmentar a tecnologia? Esse é um risco real. A formação de diferentes ecossistemas de IA. E nesse cenário, o Brasil está tentando encontrar seu lugar. O país está revisando sua estratégia brasileira de inteligência artificial, a EBIA, buscando equilibrar desenvolvimento econômico com inclusão social. Enquanto isso, o mercado aqui não espera, né? 96% das grandes e médias empresas brasileiras planejam usar IA até o fim de 2025. Então, depois de mergulhar na tecnologia, nas aplicações, nos dilemas sociais e na geopolítica, o que tudo isso significa? Voltando à nossa pergunta inicial. A IA em 2025 é uma ferramenta que a gente está dominando ou uma força que está começando a nos dominar? A síntese que emerge das fontes é que ela é as duas coisas ao mesmo tempo. É uma força profundamente ambivalente. É o motor de produtividade e avanço científico mais poderoso que a gente já criou, como vimos com o AlphaFold, mas é também inegavelmente uma fonte de instabilidade social e desafios éticos que a gente mal começou a compreender. Ou seja, a questão não é se a tecnologia é boa ou ruim, mas como nós, como sociedade, vamos escolher gerenciá-la. Exatamente. E a visão de futuro mais provável não é a de substituição total do ser humano, é a de uma sociedade aumentada. Uma sociedade onde a colaboração entre a intuição e ética humana de um lado e o processamento da IA do outro vai definir o progresso. Para chegar lá, as recomendações são claras. Governos precisam investir em educação, empresas em adoção responsável. E cada um de nós precisa focar em desenvolver as habilidades que, por enquanto, as máquinas não têm. Pensamento crítico, colaboração, inteligência emocional. Isso me leva a uma última provocação. Um pensamento para quem nos ouve levar consigo. Baseado nesse risco que você mencionou antes, o da perda da autonomia cognitiva, se a IA nos ajuda a pensar, a escrever, a criar, a decidir, como a gente garante que ainda sabe pensar por conta própria? Onde fica a fronteira entre a assistência cognitiva e a dependência intelectual? As informações apresentadas nesta análise foram compiladas a partir de fontes e relatórios de mercado sobre o estado da inteligência artificial. O conteúdo tem caráter informativo e não representa endosso a nenhuma visão política ou ideológica específica contida nas fontes originais. O objetivo é unicamente prover uma síntese clara e equilibrada dos materiais fornecidos.